Essa aqui, portanto, é a casa da pessoa que matou milhares e milhares de romenos durante a ditadura comunista, que teve lugar entre os anos 60, 70 e 80, aqui em um dos países mais pobres da Europa. E isso aqui é o nível de luxo que ele vivia. Alô pessoal, muito bem-vindo aqui ao canal do Alex Carioca, e eu vou estar mostrando para vocês mais um país aqui da Europa Oriental, dessa vez a Romênia. A linda Romênia, a linda cidade de Bucareste, sua capital. Já vamos começar aqui pegando o metrô da cidade de Bucareste, que é bem simples de utilizar. Algumas das estações são bastante modernas, inclusive essa aqui da linha M5, M5 foi inaugurada nessa década. O metrô de Bucareste é bastante fácil de utilizar, ele tem um cartão, mas se você não quiser, você não precisa comprar esse cartão. Você pode entrar na roleta com o seu cartão de débito normal com aproximação, ou se não, se você comprar 10 bilhetes, o preço de uma passagem são 3 levas, e se você comprar 10 bilhetes, você paga 25 em vez de 30, então uma boa ideia para você que vai ficar aqui 2, 3 dias. Então, como você viu, é bastante fácil entrar no metrô de Bucareste, é bem sinalizado, e algumas estações são um pouquinho mais antigas, as outras são mais modernas. Bastante amplos, como você pode ver, e os assentos são da forma lateral, assim como está. Então, durante os dias de semana eles vão ficar bastante cheios, mas hoje é domingo, então está uma tranquilidade. E os romenos de Bucareste são privilegiados porque tem aqui na cidade tantos parques. Agora eu estou aqui em um deles. Você pode ver o barulho da rua está bem longe, e aqui nós podemos apreciar o ruído dos pássaros, tranquilidade. Enquanto isso, nós vamos falando do romeno mais famoso da história. Conde Drácula realmente existiu e ele foi um herói nacional na Romênia. Ele lutou contra os invasores otomanos no tempo da Idade Média, e a fama dele veio do fato de que, alegadamente, ele pregava os corpos e as cabeças dos seus inimigos em uma estaca. Por isso ele era chamado de Vlad o Empalador. Não se sabe bem certo, mas pode ser, pode não ser, que o Conde Drácula tenha vindo deste herói romeno chamado Vlad o Empalador, mas o Drácula, na verdade, ele é nada mais, nada menos do que um personagem da ficção, da história, provindo da mente de um autor irlandês chamado Bram Stoker. O Bram Stoker, ele criou esse livro, que era o Drácula, e a história se baseava em um inglês que veio fazer negócios aqui na Romênia com o tal conde, né? E durante o período em que ficou hospedado no castelo do conde, ele começou a ver coisas monstruosas e aterrorizantes, e até que ele saiu.
E eu não vou, claro, contar o fim do livro se você nunca leu. Leia o livro, ou se não, veja o filme. Há duas versões do filme, há o filme original de 1930 e tal, acho que 1931, e depois há o filme de 1992, o famoso filme Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker, não é? E a cidade que dizem que fica o palácio do Drácula se chama Brasov. Lá tem um castelo, mas possivelmente seja o castelo, mas não existe nenhuma prova que este castelo realmente pertenceu ao Conde Drácula. Mas a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui de Bucareste e da Romênia tem bem mais a ver com o passado mais recente da história da Romênia, nada a ver com o Drácula, e é esse prédio aqui. Ele é possivelmente o segundo maior prédio do mundo em extensão e em volume. Sendo que o maior prédio do mundo em extensão e volume deveria ser o Pentágono, portanto ele é o prédio civil mais extenso e mais voluminoso do mundo, e ele foi construído justamente na época da ditadura comunista aqui da Romênia, e na verdade o propósito dele era só ser o Palácio do Parlamento da Romênia, e acabou tornando-se também a residência do ditador, o Nicolae Ceausescu, e ele recebeu vários nomes, como a Casa do Povo, a Casa da República, e o início da construção foi em 1983. No período em que Ceausescu foi deposto, mais ou menos em 1989, ele já estaria terminado, mas alguns dos planos originais nunca foram realmente levados a cabo. O Palácio do Povo ele pode ser visitado por dentro, ele fica fechado às segundas-feiras e, segundo pesquisa, me parece que o preço são 60 lei, que equivale mais ou menos a 12 euros na época em que esse vídeo foi feito. E vale a pena andar pelos 4 ângulos do palácio. Aqui você pode ver a parte da frente dele, ele é muito amplo, como você pode ver, e ocupa vários quarteirões. E aqui na frente do Palácio do Parlamento tem a Praça da Constituição, que ela tem esse formato oval, fazendo bastante bonito aqui realmente essa parte do centro da cidade. Do lado de cada praça você consegue ter uma dimensão melhor da grandiosidade do palácio. Ali tem uns ônibus turísticos e aí você consegue ver a imensidão do negócio. Bastante grande realmente. E andando aqui pelo chamado Boulevard da União, você consegue ver essas pequenas cachoeiras que fazem jogos de água. Também um resquício do tempo da ditadura comunista. Naquele tempo, aqui era a parte principal, a parte mais bonita e importante da cidade, e onde provavelmente morava a classe política e as pessoas mais importantes, porque no comunismo todo mundo era igual, mas alguns eram mais iguais do que os outros. Mas ainda com aquele canteiro central ali bastante bonito, pessoal. Eu vejo que aqui realmente ainda há um pouquinho de descaso com essa parte da cidade. Aqui algumas partes que poderiam servir como belas lojas e restaurantes, mas infelizmente o pessoal não se preocupou em fazer alguma coisa mais a nível comercial com essa parte. Super bonita, espero que isso mude nos próximos anos. Afinal, a cidade está em plena expansão e dizem que será uma das maiores surpresas entre os próximos 5, 10 anos, a cidade de Bucareste e a Romênia como um todo. E terminando aqui o Boulevard da União, você chega aqui na Praça da União, pessoal, onde há mais jogos de cascata, jogos de águas e aquela fonte principal ali no meio. Todas elas foram resultado dos trabalhos de restauração que houveram aqui nos anos 80 durante a ditadura comunista. E segundo eu tive pesquisando, toda essa região aqui, essa parte aqui conglomerava várias atividades comerciais, onde mercadores da Valáquia, da Moldávia, se conglomeravam aqui até o início do século XIX. Então isso permaneceu assim com essa finalidade quando foi construído um hall, um mercado grande. Esse mercado foi destruído nos anos 1970, 1980 para construir isso aqui durante o tempo da ditadura. Então é assim que se parece
o centro mesmo, o ponto principal da capital de Bucareste hoje em dia. Bastante bonito. E ele está todo aqui bem conservado para você vir apreciar, sentar num dos banquinhos, comer e apreciar a beleza do local. E agora nós estamos aqui na frente de mais um edifício histórico que se chama Manuque. Isso aqui era uma pousada e fazia parte do complexo da Praça Central ali, e aqui se reuniam e ficavam para dormir, passar a noite e tal, os comerciantes que usavam o mercado e a Praça Central. Ele era de propriedade de um mercador armênio, e esse mercador tinha seu nome Manuque em turco e por isso ficou conhecido como a pousada do Manuque. E andando um pouquinho mais a partir da Praça Central, pessoal, você vê a área do Lipscani, que é o que teria sido antigamente também a parte dos mercadores e onde passava a vida comercial da cidade. Então você vê ainda aqui alguns edifícios históricos conservados, o chão de paralelepípedo e alguns comércios hoje em dia. E aqui mais restaurantes do Lipscani. Essa parte aqui é mais popular à noite, onde o pessoal vem aqui comer e encontrar os amigos. Ali a parte de trás da pousada que eu tinha mostrado antes se chama Manuque, um edifício histórico aqui, e a pousada é o hotel mais antigo de Bucareste, ainda bastante conservado, com esta bela catedral ortodoxa aqui ao lado. Se você entrar aqui no Manuque, você vai poder sentar e tomar uma cerveja, porque hoje em dia tem um restaurante aqui dentro, a parte da pousada. E completando aqui sobre o Manuque, a importância histórica desse local é que aqui também foi assinado o tratado que acabaria com a Guerra Russo-Turca de 1812, e aqui a placa comemorativa do evento. E um dado interessante aqui diz que Bucareste foi a primeira capital iluminada com lampiões a óleo. Aqui você tem a parte onde acontece a vida noturna da cidade de Bucareste, se chama Rua Francesa, com vários pubs e restaurantes. Já está bem animadinho aqui, são 2 horas da tarde, mas deve ficar bem legal mais tarde. Inclusive bastante interessante aqui a decoração dos restaurantes. E a ideia é, claro, convidar o quanto mais turistas e clientes possíveis para deixar aqui o seu dinheiro. Como você vê, várias formas de deixar o seu dinheiro aqui, e a galera é bem criativa. Portanto, aqui a parte turística da cidade de Bucareste. O engraçado é que Bucareste não é Roma, mas aqui eles imitaram a estátua da loba que criou os fundadores de Roma, Rômulo e Remo. Então tem aqui uma réplica igualzinha de Roma. E não por acaso a praça também se chama Praça Roma. Aqui você vê o Hospital Coltea. Foi o primeiro hospital da cidade de Bucareste, construído no século XVIII. Inicialmente, o propósito do mesmo era para atender os mais pobres. E vemos aqui o Museu da cidade de Bucareste, onde o próprio prédio já é uma atração em si. Fica localizado logo na frente do Hospital Coltea. E uma coisa que é bem legal aqui nas capitais da Europa Oriental é o fato de que, como algumas ruas são boulevards bastante largos, você atravessa por debaixo. Aqui você tem essa passagem subterrânea e aqui há vários comérciozinhos, você passa, e também você pode pegar o metrô se você quiser.
E também muito interessante aqui da cidade são esses relógios, que você pode não só ver a hora certa, como também ver algum ponto interessante da cidade. Então esse aqui, por exemplo, ele marca o ponto onde fica a Universidade de Bucareste, que está localizada aqui atrás de mim. Ali você vê, portanto, o relógio, a fonte da universidade e a universidade em si, que fica ali atrás. Como esse vídeo aqui eu estou gravando ele ao longo de vários dias, aqui eu estou numa parte diferente da cidade, se chama Boulevard Unirii. E aqui você tem um prédio que ele tem vários monumentos às várias partes da Romênia. Então aqui, ó, Bessarábia, Bucovina, Moldova, que hoje em dia é um país independente. Esses dois aqui do meio estão sem nome, mas aqui tem o grande da Romênia. E aqui Olmenia, Banist, Maramureș. E esse último aqui, talvez o mais famoso de todos, a Transilvânia. Como você pode ver, pessoal, então essa cidade aqui é uma enorme coleção de edifícios que nos seus melhores dias devem ter sido muito bonitos, mas hoje em dia realmente precisam de um pouquinho mais de amor. A Romênia, portanto, foi um dos países que teve a sua população judaica praticamente obliterada, extinta, nos anos 1940. E aqui atrás de mim está o Memorial do Holocausto. O governo, portanto, antecessor ao governo comunista, aquele que existia na época dos anos 40, era aliado da Alemanha e, por isso, teve a sua própria agenda para eliminar a população judia. Portanto, aqui foi erigido um monumento em memória das vítimas. E esse aqui é o Memorial do Holocausto de Bucareste. Aqui dentro desse pavilhão eles colocaram, portanto, várias placas com os nomes das vítimas das perseguições antissemitas. Tá aqui, ó. Todos eles, como vocês podem ver, bastante nomes que são bastante judeus. Isso aqui, galera, é o Monumento aos Heróis da Pátria. É uma praça enorme no centro de Bucareste. E a coisa mais interessante são aqui essas rochas gravadas e o monumento ali à Pátria e à Independência. O edifício de trás é uma das faculdades da Universidade de Bucareste. Então, bastante legal. E mais um remanescente aqui dos tempos da ditadura. E agora, pessoal, nós estamos indo visitar a parte mais rica da cidade, a parte norte da cidade, se chama Pipera, que tem aqui o Boulevard Pipera aqui atrás de mim, onde mora o pessoal com mais poder aquisitivo. Estamos indo agora em um museu, que eu vou chegar lá e vou te dizer, que faz parte da história recente da Romênia,
e só o nome da pessoa que morava nesse museu faz muita gente tremer de medo. A história da Romênia, mais ou menos bastante resumida, pessoal, foi algo assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do governo que era simpatizante da Alemanha, entraram as tropas soviéticas e então se estabeleceu, como em vários outros países da Europa de Leste, um governo fantoche que era submisso à União Soviética. Depois disso, nos anos 1960, a figura de Nikolai Ceausescu, que se tornou secretário-geral do Partido Comunista, veio a entrar no cenário internacional e, como em muitos outros países da região, houve perseguições políticas, torturas, mortes, sem julgamento, prisões, etc, etc, etc. Tudo isso com a mão da temida polícia secreta que se chamava Securitate. Ao mesmo tempo, a figura do Ceausescu era bastante controversa, porque ele também tentava se distanciar da União Soviética. Entre vários outros fatos históricos, foi a única república socialista que se recusou inclusive até condenou a invasão pela União Soviética da Tchecoslováquia em 1968, e também tentou se destacar no cenário internacional, ao mesmo tempo mantendo a amizade com os líderes israelitas, também fazendo amizade com a parte árabe e tentando ser mediador nos conflitos dos anos 60 e 70. No campo econômico, o presidente Ceausescu basicamente quase matou o país de fome, ao mesmo tempo que ele tentava pagar a dívida externa do país, que chegou de 8 a 10 bilhões de dólares no final dos anos 60 e 70. Ele recorreu a medidas de austeridade, e enquanto o país morria de fome, ele, como vocês podem ver nas imagens próximas da visita à casa do ditador, ele vivia em absoluto luxo, enquanto o resto do país estava penando na miséria. Tudo isto chegou ao fim no final dos anos 80, quando começou a Revolução Romena, e em 1989 o ditador foi julgado e condenado à morte. Ele foi morto através de um pelotão de fuzilamento no ano de 1989. Então chegamos, pessoal. Essa casa aqui é o que um dia foi a residência do ditador da Romênia, o Nicolae Ceausescu. Quem quiser saber mais sobre a história recente e a ditadura, faça uma procura online. E vocês então, depois disso, podem vir aqui e visitar a casa. Olha só, tem aqui o nome. Para chegar aqui você tem que pegar o metrô na estação Aviadores, e o bilhete é comprado online. Só é possível, atenção, só é possível visitar a casa com um guia em inglês ou em romeno. O guia está incluído no preço do bilhete. Essa aqui já é a entrada da casa, e o pessoal que está amontoando aqui na frente é quem comprou ingresso para o próximo tour, que vai começar agora. Primeiro impacto: quando você entra, você tem que pegar os plásticos ali naquele balde e cobrir o seu sapato para poder entrar na casa. Aqui é a entrada, e vamos ver o quanto que eu vou conseguir filmar. O lugar realmente é deslumbrante. Eu acho que eu nunca vi tanto luxo em nenhuma construção do século XX. Basicamente a guia fica torrando o saco para ter certeza que você não está filmando. Eu não sei qual é o problema deles com filmar. Na verdade, eu acho que filmando vai atrair mais visitantes, mas talvez eles queiram deixar isso aí como uma surpresa para os visitantes e acham que vão perder gente se isso aqui tudo for parar online. Mas é quase impossível hoje em dia de não ter nada online. Mas, em resumo, era uma vida de luxo que eles tinham. Era praticamente inacreditável o quanto um país tão pobre
podia ter gente vivendo com esse nível de luxo. E a maneira que eu qualificaria essa casa aqui é: você acha que viu uma coisa e ainda tem uma outra coisa depois que é ainda mais impressionante, ou seja, os armários, você acha que viu os armários, ainda tem outro depois que é ainda mais impressionante, e outro depois ainda. Então você nunca para de se impressionar, de se surpreender. Vale a pena a visita, realmente é uma pena que você não possa filmar e tirar fotografias. O cara também, uma coisa interessante é que ele tinha uma certa obsessão por pavões. Então na casa em si tem 18 pavões que eles descendem diretamente dos pavões que foram trazidos do Japão quando ele fez uma visita oficial àquele país. E ele recebeu vários pavões como presente oficial do governo japonês. Então ele trouxe para cá os pavões e hoje em dia eles já estão na sua segunda geração. Então os pavões que estão aqui já são nascidos aqui. Bem-vindo a Paris, pessoal. Aqui atrás de mim o Arco do Triunfo. Mas espera aí, que bandeira é aquela ali? A bandeira da Romênia, pessoal. Então, aqui está o Arco do Triunfo de Bucareste, réplica do Arco de Triunfo de Paris, e fica numa parte aqui cêntrica da cidade. E é nesse lugar que eu vou agradecendo a você por ter assistido até o final o vídeo aqui. Mais um vídeo aqui do Alex Carioca. Obrigado por viajar comigo aqui em Bucareste. Siga o nosso Instagram, siga nosso canal, se inscreva e ative as notificações para receber quando há vídeos novos aqui no canal. Também dê uma olhada nos vídeos antigos do canal, mais sobre o leste da Europa, o resto da antiga União Soviética, antiga Iugoslávia, Japão e muito mais também neste canal. Dê uma olhada, indique aos seus amigos que falam português, também há vídeos em inglês no canal, indique aos seus amigos que falam inglês. E tudo de bom para você, até a próxima vez. Valeu!